nesse mês de maio, a revista Vida e Saúde da Casa Publicadora Brasileira, mais conhecida como CPB, fez uma edição toda voltada para esse momento que estamos vivendo. Nesta edição, podemos encontrar orientações e matérias sobre como os 8 remédios naturais podem ajudar no enfrentamento da Covid-19. Por isso, a gente convidou alguns colaboradores da revista para participar conosco aqui toda quinta-feira desse mês de maio, falando sobre os artigos escritos por eles. E hoje quem participa é o cardiologista Everton Padilha Gomes e a bióloga Kátia Gomes. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela sua participação, pela participação de vocês aqui no Vida e Saúde. E olha só... Boa tarde, doutor. Boa tarde. Antes da gente falar, Suza, sobre a reportagem, para quem não conhece, essa é a revista Vida e Saúde. Ela está há mais de 80 anos no mercado e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Doutor Everton e doutora Kátia, o título da reportagem escrita por vocês é Em Guarda. Qual que foi o objetivo de vocês ao escrever essa matéria? O nosso objetivo principal foi ajudar as pessoas no meio de tanta desinformação, no meio de tantos problemas que nós temos enfrentado, muitas teorias, muitas notícias que se espalham sobre o Covid, sobre alguns fatores naturais que nós podemos fazer justamente para evitar ou até certo ponto evitar, porque isso daí não é uma doença transmissível, ela não é completamente evitável, mas pelo menos atenuar a resposta inflamatória. E nós tentamos fazer e colocar da maneira mais científica possível, embasados em artigos externos, em uma série de evidências de fatores que podem ajudar uma pessoa que pegue o Covid ou algum parente, algum amigo, a passar por essa fase, que é uma fase difícil, que nós estamos tendo, da melhor maneira possível. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui no programa é sobre o estilo de vida saudável. Como que esse estilo faz a diferença na luta contra a Covid? Principalmente a questão de manter esse estilo de vida, utilizando os remédios naturais, né? De procurar ter fatores que proporcionem elementos que não sejam pró-inflamatórios, que é muito importante nesse momento, né? Dentre tantos problemas que essa infecção traz para o indivíduo, né, dependendo da faixa etária ou da condição em que ele se encontra, qual que é o maior problema que a pessoa que contrai a doença tem hoje em dia? É justamente esse, a questão da inflamação, o processo inflamatório que essa doença ela causa principalmente na segunda fase, né, que desencadeia a esse processo que, vou utilizar um exemplo, no caso, se você tem uma casa, se a sua casa está organizada, a chance, quando tiver um incêndio, de desencadear algo muito mais danoso, ela é menor. Agora, se você tem uma casa que ela está bagunçada, cheia de utensílios que podem ser inflamatórios, no caso jornais, papel, lixos, tecidos, coisas que possam desencadear esse incêndio muito mais rápido. Assim é o nosso corpo. Se nós damos condições para ele, para ter uma boa resposta imunológica, ele vai reagir de uma forma propícia. Ou se você tem problemas que vai desencadear essa questão pró-inflamatória, quando você pega uma doença que tenha esse nível que a Covid ela causa, vai ser muito pior. Entendi. Esse exemplo que você deu foi muito bom, doutora, porque realmente ajuda a gente a esclarecer, talvez, essa situação da nossa saúde estar em dia. Esse exemplo da casa foi ótimo. E quais seriam esses elementos, então, que ajudam na luta contra a Covid-19? Seriam os 8 remédios naturais? Exatamente. Que aí entra a questão do ar puro, a luz solar, a água, repouso, exercício físico,
temperança, alimentação saudável e confiança no poder de Deus. Com certeza faz muita diferença. Agora, doutora, a fé realmente seria um elemento importante nessa luta, nesse tratamento? E por quê? Algumas pessoas concordam, outras não, já que a gente está falando aqui de ciência, né? Como que a gente pode conciliar aí a ciência com a fé? Na verdade, ela passou aqui para mim, teve vários estudos que foram feitos e que observaram que uma atitude positiva, uma atitude de fé e principalmente isso gera efetivamente uma melhor imunidade. Existe também um outro fator que é importante, que é até mensurável cientificamente, que é a questão da comunidade. Você, quando está dentro de uma igreja, você tem pessoas que se importam com você, você tem pessoas que, de repente, têm um entrelaçamento maior, né? E tudo isso gera fatores positivos. A serotonina, ela é liberada, você tem agentes pró-inflamatórios que diminuem e você tem uma melhor recuperação da pessoa. A gente tem aqui a página da revista que mostra uns 8 remédios. Acho que valeria a pena, né? A doutora já tinha mencionado, né? Mas se a gente desse um resumo um pouco sobre cada um desses remédios. A gente começa aqui pela água. Podemos falar um pouquinho? Sim, com certeza. Eu falaria aqui, olha, a água ela é importante por causa ela retira, ela lava. Você viu aquele exemplo que a doutora Kátia falou sobre a prédio em chamas? Ela não somente lava naquele momento, mas ela também ajuda a você pegar e tirar fatores pró-inflamatórios. Logo no início da pandemia, a gente restringia, que eu falo, comunidade médica, restringia a água das pessoas e notamos que isso daí era um erro. Eu estou falando pessoas dentro da UTI. E uma das coisas mais benéficas é nós termos a questão da água. Existem dicas ali também na matéria mostrando justamente de iniciativas que foram colocadas em relação a isso. Em relação ao ar puro, né, você tem a questão de exercício que você pode fazer, como, por exemplo, você fazer a questão da prona, você deitar de bruços, não é? Quando você vai exatamente para o exercício, foi um fator muito interessante. Hoje em dia as pessoas falam muito em certos remédios, e um remédio que está sendo utilizado por aí é o corticoide, né? E tem muita gente que está tomando até antes de pegou Covid e toma corticoide. Isso é um erro, gente. Isso é um erro que pode até piorar depois a infecção que a pessoa tem. Só se o médico pegar e passar. Mas o corticoide melhora em 20% a pessoa. Foi feito um trabalho lá na Espanha com o exercício físico, a mortalidade e a diminuição de inflamação é 8 vezes maior com atividade física que seja regular. Né? Aí temos também a alimentação. A alimentação saudável, né? Que é muito da questão do estilo de vida que você tem, tanto antes do Covid, até durante o Covid, durante o processo inflamatório. Se você tem uma alimentação que favoreça a você ter uma boa resposta imunológica, vai ser muito mais eficiente, evitando alimentos que são açúcar, evitar gordura saturada, que são geralmente de origem animal, você ingerir mais fibras, alimentos integrais, frutas, verduras. Então, tudo isso vai favorecer para que você tenha uma boa resposta, né? E também através da alimentação, você vai estar ingerindo que são os micronutrientes, né? As vitaminas, os sais minerais, que são tão importantes também nesse processo da imunidade. Também temos aí o repouso, né? Uma noite sem dormir, você muda até 700 pares de base dentro do teu organismo. Ele pode predispor também à obesidade, que é um fator predisponente para uma pior Covid, e a luz solar. A vitamina D, que hoje também é tão falada da importância, né, no combate à questão da Covid, ela é fundamental. A suplementação, quando você fala de suplementação, não é
é diferente. Se você faz a exposição à luz solar, ela vai ser muito mais eficiente, no sentido de que de não ter um risco, digamos assim, de você fazer uma hipervenose. E é uma coisa, e é de graça, né? Um remédio que Deus deixou para nós, que está disponível a Exatamente, está na natureza, né? E a gente fica pensando assim, ok, eu faço uso desses remédios antes, né, de contrair uma doença desse porte, né, que a gente nem sabe direito a gravidade, mas ao momento que eu for infectado, né, a pessoa for infectada, fazer uso desses remédios eliminam os outros remédios ou eles substituem ou eles complementam? Ou se ainda vale a pena fazer, mesmo já tendo pegado a Covid? Excelente pergunta. O que você tem assim, se já valia a pena você fazer uso desses fatores, mais ainda quando uma pessoa pega o Covid. Então, você fazer o máximo possível do uso, é um problema muito grande que tem acontecido com as pessoas. Pessoas fecham as janelas antes, não é? E fica com aquele ar viciado ali dentro, inclusive proporciona maior taxa de infecção. Aí, de repente, você vai pegar, fica num quarto escuro, se isola, é muito complexo, a pessoa não toma água, principalmente nessa época fria, né? Principalmente aqui no Sudeste, Sul-Sudeste, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas é importante delinear o seguinte, o tratamento médico adequado, ele é o que é feito naquele momento. Uma coisa não substitui a outra. O que nós estamos falando é de você estar com seu corpo em guarda, justamente para nós conseguirmos enfrentar esse momento. Excelente. Doutor e doutora, muito obrigada. E para quem quer assistir, quem quer ver, na verdade, e aproveitar um pouquinho do conteúdo de qualidade, é só acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e assinar a revista Vida e Saúde. Além disso, você pode acessar o site revistavidaesaude.com.br e ter acesso a conteúdos exclusivos. Tenho certeza que ela vai te ajudar muito a buscar uma vida mais saudável. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Everton, doutora Kátia. A gente se despede aqui com vocês. E com certeza essas informações fizeram diferença aqui pra gente e fizeram diferença pro pessoal de casa também. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado, até uma próxima. E olha, lembrando que na próxima quinta-feira teremos mais um colaborador da revista Vida e Saúde para falar sobre como a vida saudável pode ajudar neste momento de pandemia muito difícil, né, gente? E todo mundo está vivendo essa situação. E você já sabe, quer rever algum conteúdo aqui do Vida e Saúde? É só acessar nosso conteúdo lá no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. E agora a gente vai para o intervalo, é isso, Patrícia? Exatamente. No próximo bloco, vamos te ensinar a fazer um bolo de fubá sem ovos. Já pega a caneta e papel para anotar essa receita deliciosa, combinado? Vida e Saúde volta já já.